Olá, bom dia, amados. Trago o comandante Astacheran para hoje nos contar a história de Helena de Troia e do cavalo de Troia. Vamos saber aquela épica aventura, guerra de Aquiles e o seu calcanhar, datas, local, onde tudo no fundo aconteceu. Então, peço-vos que coloquem um gosto nos nossos vídeos, que vão ouvir os vídeos das grandes revelações da humanidade, as grandes verdades, que partilhem o nosso canal, que se inscrevam no nosso WhatsApp, chat interativo. Passo então a palavra agora ao amoroso e amado comandante Astacheran. Gratidão. Vamos lá. Meus grandiosos, luz se faz em vós. Meus grandiosos guerreiros da luz. Eu sou Astacheran. Hoje a minha missão é muito bonita, muito bela, muito transparente. Hoje quero-vos passar a total informação da guerra de Troia, de Helena de Troia e de Aquiles e o seu calcanhar. E claro, o grande mito do cavalo de Troia. E para começar já, para vos retirar de vossas mentes as crenças limitantes de datas e locais, vos digo que isto aconteceu na terceira grande era da humanidade e ali os continentes, meus amados, eram diferentes, porque esta história já aconteceu há milhões de anos. Há milhões mesmo, meus amados. E como esta é uma grande revelação, vos peço atenção a esta mensagem. O planeta mudou muito nas eras glaciares, e as eras glaciares é algo que iremos falar em uma mensagem num contexto do tempo do todo melhor para o todo. E por isso os continentes mudaram muito, a terra e a água mudaram muito. Então Grécia era mais ou menos naquele local onde os meus amores a conhecem, e digamos que Grécia era um continente enorme, meus amores, onde a Turquia fazia parte da Grécia e Troia era na Turquia. Então digamos que as datas são difíceis de vos dizer, porque foi há milhões de anos. E quando digo há milhões, são muitos zeros por detrás do zero. Então não vale a pena, no fundo, dizer-vos quantos zeros foram de milhões de anos. Vamos falar em éons, porque eu gosto muito do termo éons. Éons significa anos. Então foi há milhões de éons, e nestes éons tudo aconteceu. Então digamos que este acontecimento foi durante a terceira grande era, lá para os meados do terceiro ciclo da grande era, meus amores. E não há muito mais a dizer sobre datas, nem o local. Só dizer que Troia estava perto do mar, como os meus amados sabem. A luta entre a Turquia e tribos da Grécia do outro lado do planeta, que fugiram durante a era glaciar, se revelavam
entravam em rebeldia, em conflitos. Eram rebeldes, mas Troia era uma grande cidade com vários caminhos que, por exemplo, imaginem uma cidade com 20 entradas e era uma cidade tão grande como Nova York. Meus amores, era mesmo uma grande cidade. Era enorme, mas claro, não era com aquelas confusões de edifícios tão altos como Nova York, mas ali os edifícios alcançavam 10 metros também. E claro, meus amados, e claro, a sua poderosa muralha que atraía todas as tribos para conquistarem e derrubarem Troia. Mas Troia não era a capital. Digamos que a capital é uma cidade chamada de Iém. E essa cidade já tinha sido conquistada e ela era uma cidade que se fazia viver na Babilônia. Ou seja, o território da Grécia estava todo a mudar, todo a ser conquistado. Umas cidades caíam, outras se levantavam. Então o mito que Troia era a cidade capital e digamos que era um dos centros épicos no rei da Turquia ou da Grécia é falso. Era apenas uma cidade a mais que estava no plano dos rebeldes para conquistarem o seu território. Mas existia um líder muito poderoso que vivia na Arménia, perto do Azerbaijão. Ali, digamos que era o centro de comando para conquistar a China, conquistar a Índia, conquistar a Ásia inteira, conquistar tudo. Ou seja, era um local que vibrava a energia como nunca foi e tinha sido alcançada naquela era de segunda baixa. Vibravam a segunda dimensão baixa. Por isso vejam, meus amores, como era aquilo. Ninguém queria saber de ninguém. A antiga Grécia, aquela Grécia dos antigos deuses, já tinha caído, ou seja, a prosperidade da Grécia, daquela energia tão bela de quarta dimensão média, já tinha caído há muito tempo. Aqui, nestas regiões que disse, só se vibrava praticamente a segunda dimensão média e baixa, e perto do mar a terceira dimensão, como em Troia. Então a colheita do rei de Troia, do líder de Troia, do povo de Troia, das aldeias cercanas de Troia, dos populares de Troia, de todos os líderes daquela zona, foi uma colheita forte. Muita colheita os meus amores tiveram e passaram. Então vos digo que muitos daqueles guerrilheiros que lá estão a ouvir esta mensagem e que o rei irá ouvir esta mensagem também. O líder de Troia e, claro, Helena de Troia, que eu amo muito, pois Helena de Troia está encarnada e ela é muito linda e ela já sabe que é Helena de Troia, o próprio eu superior de Troia, de Helena de Troia. Ela é a própria Helena de Troia, encarnada, e ela já está desperta, é um trabalhador da luz desperto. Ela já despertou, e ela sabe quem eu sou, e sabe da ascensão planetária. Ela é uma estrela cadente que caiu em amores neste planeta para vos amar. Ela é uma guerreira da luz muito poderosa. É Helena de Troia.
e ela está a ouvir-me. Então, meu amor, eu te digo, eu te amo. Mas agora outro amor é Aquiles. Ele não está a ouvir a mensagem, mas talvez ali no futuro a ouça, porque Aquiles também está encarnado. Então vamos agora à história. A história, meus amores, é como os meus amores veem nos filmes. A guerra para conquistar aquela cidade demorou 20 anos, porque não tinham meios, não tinham comida, não tinham como saber como atacar, ou não sabiam no fundo o que atacar ou como se defender, porque tanto atacavam como defendiam. Então era algo assim: atacas, sou atacado, atacas, sou atacado. Tal e qual os vossos jogos de interação que os meus amores criaram, onde tu atacas, o outro ataca logo. Tu atacas, serás atacado. Tu atacas um, és atacado pelo outro. Então, no fundo, era assim. E ali aquilo era uma confusão de ataques tão grandes que eles, no fundo, aquilo era normal. Era normal, normal, normal. E normal desencarnar com muita facilidade. Normal tirar as vidas. Normal fazer sangue. Essa é que é a parte pior. Eles não se importavam em cortar braços, em cortar cabeças, pernas, pés, em cortar o corpo inteiro do corpo de Cristo que eles eram ali. Eles não se importavam com nada, e daí a grande colheita da Segunda Guerra Mundial, meus amores. Não foi só na Alemanha, foi em todo o mundo, porque todos receberam a energia do conceito da baixa vibração, da segunda dimensão baixa, como há muito não vibravam, como também a vibraram na Primeira Guerra Mundial, e outros locais como a Guerra do Vietnã e a Guerra do Iraque, uma guerra mais recente, e a Guerra do Islão, a Guerra das Cruzadas, a Guerra dos Descobrimentos Mundiais, dos descobrimentos portugueses e dos descobrimentos espanhóis, da França, da Inglaterra, a conquista das Caraíbas, daí o mito dos piratas das Caraíbas. Isto há muito mais. Eu só vos estou a dizer aquelas que os meus amores mais conhecem, porque existem guerras com os mongóis em China devido à muralha da China tão poderosas que até vibraram a energia da segunda dimensão também. Então o mundo ali, meus amores, nessa era, na terceira grande era, nesses éons, vibrava a segunda dimensão alta, em média, pelo mundo inteiro. Então, meus amores, aquilo era um autêntico massacre, um autêntico distúrbio de amor por vós. Foi uma das piores eras da humanidade, e por isso os meus amores ainda estão a colher coisas dali. Passando à história, porque esta parte eu tinha que vos contar, era muito importante para saberem a vibração do planeta naquele momento. Ali a guerra era constante, então esse líder da Arménia quis conquistar aquela cidade, aquela região, e decidiu abarcar com barcos muito perto ali daquela zona da Turquia. Então esse líder tinha cerca de 40.000 homens para conquistar aquela região. Era muito irmão, mas Troia tinha cerca de 100.000 homens, e 40 para 100.000 eles não queriam saber, porque já tinham conquistado cidades onde tinha até mais população, mais soldados. Então não queriam saber.
era avançar e vamos lá. Eu não quero saber, quero é conquistar. E assim foi. Ora, meus amores, a guerra foi 20 anos. Então, claro que chegou um dia que Troia tinha que cair, porque as famosas muralhas de Troia eram tão potentes, tão grossas, tão importantes, tão históricas, tão conhecidas por ladrões, por rebeldes, por todas as tribos, que a ideia era: eu quero conquistar aquela cidade tem que ser minha. Então assim foi, vamos lá. Então tentaram e não conseguiram. Resumindo, moral da história: a história do cavalo de Troia. Agora, esta história é uma história que os meus amores têm que entender que é verdade. Existiu o cavalo de Troia, meus amores, assim, tal e qual os meus amados veem nos vossos filmes, veem nos vossos mitos e livros e ilustrações. De onde vem isso? Então a história é muito simples. Existiam espiões. E esse espião, um espião da Arménia, vagueava independentemente por os campos, porque aquilo era a lei do desenrasca-te. Eles não ligavam ao líder e ligavam. O líder não os via durante anos, às vezes fugiam, outras vezes voltavam, com desculpas, com mentiras, ou simplesmente desencarnavam e nem o líder queria saber mais deles. Era mesmo assim. A única preocupação deles era só para eles. Era o egoísmo, puro egocêntrico. E daí veio o ego. A história do é só para mim, do egocêntrico. Então, esse espia era um egocêntrico. E ele navegava nas energias da cidade como se nada fosse. Ai, meus amores, havia tantos assim. Tão depressa estavam num lado como estavam no outro. Então, no fundo, o que é que queriam? Era conquistar, ter dinheiro e, claro, para os homens, ter mulheres e poder. Para os meus amados verem, a média de vida de um homem era 30 anos e da mulher era 50. Então, meus amados, o cavalo de Troia, no fundo, era o espião. E esse espião era muito esperto, como todos os outros. Não era mais atrás, nem mais à frente. Apenas estava à espera do momento certo, da altura certa, para fazer algo. Para bem dele, não era para bem do todo. Era a energia do ego que o comandava sempre. O egocêntrico. O egocentrismo. E todos, praticamente todos, eram assim. Todos, praticamente. Nem todos. Porque muitos já tinham evoluído. Mais a sua amizade, o seu amor pelos outros. E agora falo de Helena. Helena de Troia era assim. Ela foi com uma missão onde ela era linda. Ela tinha 18 anos quando este espião, cavalo de Troia, andava a mirar as muralhas, a mirar as aldeias, para ver no fundo se conseguia tirar alguma informação para levar ao líder. Isto era assim, quando aparecesse um momento, era. Mas a princesa, ou seja, filha do líder, era muito conhecida por festas, por energias muito poderosas que os aldeões faziam, o povo fazia, onde os inimigos se juntavam aos inimigos. Isto era assim, meus amores. É assim mesmo. Ninguém se conhecia, tanto faz. E as festas tinham sido festas muito fortes a comemorar a primavera, o outono, o inverno também. E aí as portas abriam todas. O líder não se importava, porque confiava
E era assim mesmo. Era o que vier vem, mas confiava. Então todos sabiam da beleza de Helena de Troia. E aqui começa a grande história. Então, alguém no fundo que estava do outro lado amava muito esta princesa. E porquê? Porque a namorava. E ela o amava também. Mas a energia do conceito é que eles eram inimigos. E aqui é que está a história do cavalo de Troia e de Troia, da guerra de Troia, que os meus amores já sabem. Eles já namoravam há 10 anos, desde os 8 anos que ela namorava, e ele tinha 19 anos, e ele se chamava Hahé, e Hahé amava Helena, mas ele era muito imaturo. Ele ligava à guerra, mas não ligava à guerra. Era um conceito de aprendizado, onde ele estava a aprender, no fundo, a distanciar-se para o amor. Então, é claro que os boatos que ele a namorava e ela o namorava eram já muito antigos. E o líder, o pai dela, sabia muito bem e não tinha problemas nenhuns, porque ele gostava do rapaz. E o pai dela tinha 50 anos e já tinha escapado da morte cerca de 40 vezes. Então a colheita estava perto. Continuando a história. Helena era muito cobiçada. E numa festa, o namorado dela andou à bulha com os próprios irmãos de sua tribo, ou seja, de sua guerrilha, porque eles queriam, no fundo, pedir-lhe a namorada para eles. E isto era assim, meus amores, isto era assim. Houve uma luta, uma guerra, ali no meio da praça, no local onde estavam a fazer a festa tão grande, que morreram cerca de 60 pessoas e muitos ficaram feridos, cerca de 1000. Vejam bem, por causa dela. Ora, a beleza dela era tanta, que aquilo ficou no coração do namorado com uma potência tão grande, que se quis vingar tanto daqueles que no fundo lhe fizeram aquilo, que criou um conflito com a sua tribo. E a sua tribo era enorme, tinha cerca de 20.000 homens. E engraçado é que essa tribo queria conquistar Troia. E ele andava lá no meio de Troia como se nada fosse. Isto é muito estranho, meus amores, mas era assim. Imaginem, ninguém saber, no fundo, quem vós são. Aquilo era território livre. Então esta luta, obviamente, foi parar aos ouvidos do líder daquela tribo. E a dor do líder foi que Aquiles também estava lá. E Aquiles era o filho dele. E Aquiles ficou ferido, muito ferido. E ele era um homem possante, muito forte, que media 1,80 m, com os músculos tipo Amor Hércules, um homem enorme, com um potencial de medo, de meter medo, de intimidação muito grande, como existiam muitos, porque ali tinham que ser fortes. Então a guerra, a verdadeira guerra, começou por causa de Helena, porque Helena também cobiçava homens por detrás das costas do namorado e cobiçava muito Aquiles, muito mesmo, mas eles não se conheciam. Mas Aquiles, quando melhorou e se curou, já não parou até derrubar Troia e matar a princesa, pois a raiva era tanta de saber que tinha sido por ela, que tinha sido humilhado e ferido
e o pai o tinha xingado e humilhado também por perder uma batalha contra um homem mais pequeno, a revolta era tanta que juntou os 40.000 homens juntamente com o líder da Arménia e quiseram derrubar Troia. E aqui entra o espião que disse em público, na reunião antes da conquista e da guerra, que as portas abriam num local ao amanhecer, e na primeira tentativa de conquista falharam, porque o vigia os viu no alto das muralhas, e assim eles pensaram que as muralhas tinham de cair, tinham de tirar a vida de todos os vigias, e daí a história do cavalo de Troia. Os vigias tinham muito medo, mas os peões também. E que fizeram eles? Esta história é a parte mais engraçada que vai bater no cavalo de Troia. Eles criaram que se cortassem árvores e limpassem o interior da casca da árvore, se poderiam meter em troncos e boiar na água ou caminhar até à muralha sem serem vistos pela noite. É um pouco ridículo, meus amores, mas era assim mesmo. Eles também eram doidos, e a doidice mesmo era construir um cavalo de madeira e colocar lá o espia. Mas esse espia dizia: então, para que precisam disso se eu consigo lá entrar? Eu faço parte da população, eu sou do povo ali. E eles disseram: então por que não fizeste nada? E ele disse: porque o momento é agora. E todos se começaram a rir. Moral da história: o cavalo nunca foi feito, mas foi uma ideia muito bem construída em papel, meus amados. A ideia era mesmo eles entrarem num cavalo de madeira gigante e o líder da Arménia oferecer esse cavalo em nome da paz. E isso seria um monumento para Troia. Mas só de pensarem no trabalho que aquilo dava, desistiram logo. Mas a ideia ficou na história, porque nunca mais os líderes das tribos se esqueceram desta ideia maravilhosa, porque aquilo foi muito bem planeado, tirando uma coisa que esse espião disse novamente. E aqui está a outra e última parte engraçada da história. Ele dizia: então quer dizer que se metermos dentro dos cavalos, eles não nos atacam. E disse: então, quanto tempo demora até chegarmos lá? Porque alguém tem que puxar o cavalo. E um disse: demora pelas minhas contas cerca de um dia. E o espião disse: ei, então, isso não pode ser. Como é que eu vou à casa de banho nesse tempo todo? E todos se começaram a rir. Mais uma vez, moral da história: é claro que isto teve peso, porque foi, no fundo, o que fez com que todos pensassem que não podiam fazer o seu amor ir de sair quando quisessem, comer, beber, apanhar ar. E daí que o cavalo nunca foi construído por isso. Então a ideia se manteve e o espião, juntamente com os outros espiões, entraram na cidade, naturalmente como povo, e ficaram lá a pernoitar pela noite. Dormiram até às 5 da manhã e combinaram juntar-se todos na praça às 5 para simularem irem à pesca e caçar. Eram cerca de 1000 homens. E aqui está
a história do cavalo de Troia, o vírus de Troia. Foram 1000 vírus, porque eles diziam no centro da praça: agora vamos infectar toda esta cidade de dentro para fora. E daí a doença do vírus. Eles próprios se criaram a infecção por dentro. Eles já sabiam onde estavam os vigias e foram, cada um ao seu canto, tirar a vida aos vigias e acender uma fogueira no topo da muralha para acenar ao seu exército. E quando os espias estavam fora de jogo, os portões de toda a cidade praticamente se abriram às 8 da manhã e a guerra de Troia começou com muita força. O cavalo de Troia surtiu efeito, porque um disse: o cavalo de Troia somos nós. E agora a parte interessante da história. Aquiles estava lá fora, pronto, com o seu pai para dominar a cidade inteira de uma vez, onde as tropas envolviam a cidade nas florestas dos arredores de Troia. O plano correu muito bem. A estratégia foi uma estratégia tão bem montada que conseguiram dominar Troia em um dia. Troia caiu em um dia, porque esse vírus, o cavalo de Troia, foi destronando todos os comandantes de dentro para fora. Foi uma autêntica doença, um autêntico vírus de Troia. E essa colheita ainda está por ser feita. E o objetivo principal de Aquiles era destronar o rei e matar Helena. Então, o objetivo foi conseguido, mas Helena, no fundo, não teve culpa aqui. Tudo por causa da beleza dela. A beleza dela era tanta que o ódio dos homens atrás dela eram todos para o palácio, à procura daquela que no fundo provocou aquela energia de guerra, aquele distúrbio naquela festa. Vejam bem, por causa de uma festa, por causa de uma mulher, o que aconteceu. Daí o grande aprendizado da humanidade sobre a doença. E claro, Aquiles está encarnado e ele talvez desperte, porque é difícil Aquiles escolha despertar, porque, meus amores, a bênção é que Aquiles já despertou e é um desperto conceituado, é um trabalhador da luz conceituado no Brasil, mas ele não sabe que foi Aquiles, mas ele um dia vai amar saber, vai descobrir. Então, para terminar, Aquiles morreu também nessa guerra. E como foi, meus amores? Adivinhem, com uma seta no seu calcanhar, mas essa seta o fez cair, e a seta não foi a causadora da morte de Aquiles, foi a causadora de ele cair e o matarem com uma espada no seu peito e ele desencarnar ali. E quando nós o fomos buscar em luz, o seu anjo o foi buscar, ele disse ao anjo: o meu calcanhar foi a minha morte, porque ele me matou, me deixou cair. E o anjo disse: o teu calcanhar é amor, tens de o amar, porque se não fosse ele, tu não aprendias a lição, que não tens de correr mais, tens de parar, tens de amar, ser a luz de Aquiles. E o teu calcanhar de Aquiles é a luz de Aquiles. É assim, meu amor, que tu és o calcanhar de Aquiles,
sendo a luz do novo. Por isso Aquiles é a luz do desperto, poderoso, conhecido, amado no Brasil. Eu te amo, meu amor, eu vos amo, meu amor, e agora vos deixo com a minha alegria de os meus amores saberem mais da história do vosso mundo. Gratidão.